sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Jussara Botter e esse é o segundo episódio do programa Cultura e Prosa, diretamente dos estúdios da Produz Filmes, em Rolim de Moura, Rondônia. Essa produção foi fomentada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, através do edital 01 de 2024, da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, através da SEMEC, por meio do Departamento Municipal de Cultura. Nossos programas contêm legenda para a acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva e faremos nossa autodescrição para contemplar as pessoas com deficiência visual. Nosso cenário é composto por 2 poltronas verdes, uma mesa pequena entre elas, onde estão apoiadas 2 taças. Atrás temos uma parede cinza e painéis retangulares também cinza. Eu, Jussara, sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma blusa branca de renda e uma calça marrom clara. No programa de hoje, nós estamos recebendo Zilda Muniz, uma educadora há mais de 30 anos, que é precursora no teatro inclusivo em Rolim de Moura. Zilda, obrigada por estar aqui, por aceitar nosso convite. É um prazer receber você aqui. Obrigada, Jussara. Então, também vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,68 m, estou usando blusa branca, calça preta e tenho cabelos encaracolados grisalho. Zilda, como eu mencionei, você já é educadora há muitos anos, né? E como que surgiu essa ideia do teatro sendo trabalhado com pessoas com deficiência? Como essa história começou na sua vida? Então, Jussara, em 2011, eu trabalhava anteriormente na representação de ensino, hoje superintendência, e eu pedi para poder ir trabalhar no SER, porque durante a minha carreira profissional, eu já trabalhei da creche ao ensino superior. E aí eu me sentia desafiada a trabalhar com pessoas com deficiência. Aí, em 2011, eu saí da representação de ensino e fui trabalhar no Centro Educacional de Rolim de Moura, que é uma PAI, onde trabalha com pessoas com várias deficiências. Uhum. E lá, a minha experiência maior lá no Centro Educacional é com pessoa com deficiência intelectual. Embora a gente conviva com todas as outras deficiências lá, visual, auditiva, mas a minha experiência maior é com deficiência intelectual. E quando eu fui para lá, eu, na verdade, não sabia o que trabalhar direito. Então, peguei o programa da escola, estudei, mas comecei a trabalhar, mas eu não conseguia me encontrar. E aí foi quando a gente começou, nas datas comemorativas, a fazer alguns pequenos teatros, e aí eu fui percebendo essa possibilidade e essa competência dos alunos com deficiência, principalmente intelectual, em fazer teatro. E aí, como eu já sou uma apaixonada pelas artes, mais especificamente pelo teatro, eu comecei a aprimorar o E eles teatro. receberam bem, os alunos. É que a arte, Jussara, ela tem um poder de tocar a nossa alma. Verdade. Né? Eu acho assim que não existe ninguém que nunca ficou assim entusiasmado com uma bela música. Com certeza. Sabe? Que não diz assim diante de uma obra de arte. Verdade. Né? Que não riu, que não chorou com o teatro. Então, a arte, ela perpassa essas linguagens todas e ela nos toca a alma. Então, a pessoa com deficiência, e aí no caso a deficiência intelectual, ela tem dificuldade, por exemplo, em aprender a ler, escrever, é mais limitado isso. Mas a arte não, porque a arte não tem fronteira, é uma linguagem que universal, não tem um né? certo, um errado, é uma linguagem universal. E aí a arte consegue
tocar essas pessoas. E elas respondem de uma maneira maravilhosamente bem, com êxito, porque isso é o que mais pesa na pessoa com deficiência. Fazer algo em que as pessoas valorizem e que ele tenha êxito nisso. E o teatro possibilita essa situação, então isso é muito bacana. Isso vem de encontro à pergunta que eu ia te fazer, de que forma que o teatro, ele promove esse desenvolvimento social da pessoa com deficiência, né? É isso que você está falando, da pessoa perceber que ela está fazendo algo bem feito, que está sendo bem recebido aquilo que ela está se dedicando a fazer, né? Isso, Jussara. E quando a gente fala em inclusão, é preciso, né, mostrar a competência que essas pessoas com deficiência têm. Porque, às vezes, você quer incluir dentro de um currículo formatado, dentro de um currículo pré-estabelecido, que toma como parâmetro a pessoa que não tem deficiência. Sim. Então, para ser mais clara, a gente poderia pensar assim: como é que eu exijo de uma pessoa que tem deficiência visual que leia um texto? Não tem lógica. Impossível. Ele vai ler? Vai. Como que ele vai ler? Utilizando a linguagem braille, as tecnologias, né? Os aplicativos de leitura. Mas o deficiente intelectual, ele precisa, então, que você adapte essas linguagens, que você adapte esse currículo, né? E eu acho que nós ainda, enquanto sociedade, não ainda descobrimos o caminho de incluí-los nesse processo educativo em que eles se sintam bem, se sintam acolhidos. Porque também é preciso pensar no professor que está lá em sala de aula com um monte, né, com 20, 30 alunos. Sim. E aí, mostrar para a sociedade que a arte é um caminho, que o teatro pode ajudar essas pessoas a se desenvolverem socialmente, é uma forma de abrir caminhos para essa inclusão, eu diria, mais acolhedora, mais humana, com as pessoas que têm deficiência. Você falou sobre as adaptações. Quais adaptações são mais significativas que você vê na hora de você preparar uma peça junto a esses alunos com deficiência? Seria adaptações metodológicas? Seria adaptações do espaço em si? Como que você vê essas adaptações? Passa pra gente. Essa pergunta é muito interessante, Jussara. E eu, assim, eu não tenho referencial aqui porque a minha formação é em letras. Né? Eu sou professora de língua portuguesa e literatura. E estou no teatro porque amo, porque gosto, porque é paixão, né? A arte me fala muito forte. Mas eu fui aprendendo na prática. É intuitivo. Fui aprendendo na prática, por exemplo, que não dá para você pedir para um aluno com deficiência intelectual que ele decore um texto. De Shakespeare. Não vai decorar. Não vai ser. Mas com o avanço tecnológico, com essas coisas todas que tem à nossa disposição, o que eu uso que é assim, para essa questão de saber o texto, de falar, o que eu uso é o áudio gravado. Quando o aluno ele dá conta de expressar as palavras de forma que seja compreensível, eu gravo o áudio dele falando. Quando não, eu gravo o áudio de uma outra pessoa, né? E aí ele interpreta. A gente vai ensaiando e ele vai decorando mais ou menos por ali. Se ele esquecer, não tem problema no dia. E o que ele vai fazer mesmo é a interpretação. Ele vai lá, a gente vai soltar o áudio, a gente ensaiou tanto, a gente ajustou tanto
tempo e espaço daquele áudio tudo certinho, e quando ele sai para a apresentação, bate tudo certinho. Ele fala e as pessoas têm a impressão que é ele que está falando, mas ele está falando um texto e ele já decorou parte, outra parte ele não decorou, mas ele vai repetir com o áudio que ele está ouvindo. Entendi. E você lida com, você falou que trabalha com o pessoal com deficiência intelectual, mas, por exemplo, você tem também cadeirantes, você inclui no seu grupo de teatro outras deficiências que necessitam de outras adaptações também? Sim. Eu tenho, desde 2017, que eu apresento as quadrilhas no centro educacional. Acho que só ficou um ano que foi outra pessoa que apresentou. Sempre sou eu que estou ensaiando e apresentando. Então, nessas quadrilhas tem, às vezes, pessoas com deficiência visual, tem pessoas com deficiência auditiva, tem cadeirantes. Então, a gente monta uma quadrilha junina, né, de forma que todos participam. Então, por exemplo, como é que eu, assim, não tive nenhuma pessoa com deficiência visual total ainda, mas com baixa visão, sim. Então, eu faço a parceria dele com uma outra pessoa, com outro aluno que tem a deficiência intelectual, que vai junto com ele no parzinho no momento da dança guiá-lo. Vai fazendo essas adaptações. Exatamente. O cadeirante tem a pessoa que vai empurrar a cadeira e tem o outro par dele. Então, a gente promove, né? A gente encontra estratégias, formas de fazer com que todos participem. E participe, assim, de forma que se sintam bem. Então, tem momentos na quadrilha e até no teatro que os cadeirantes que vão fazer especificamente. Outros momentos eles vão estar na quadrilha, por exemplo, às vezes eles estão dentro da roda, outra hora eles estão fora, outra hora eles são responsáveis por um número completo, toda a quadrilha senta, e aí os cadeirantes atuam, para que todos tenham espaço, né, Entendi. para desenvolver as suas habilidades, os seus talentos. E a emoção é grande, né? Das famílias, deles próprios participando, interagindo, né? A família recebe muito bem, as famílias dos nossos alunos, mas o que mais me encanta, Jussara, o que mais me enche o coração é eles. Trabalhar com pessoa com deficiência é uma coisa tão sobrenatural, assim, sobrenatural do ponto de vista de você sentir bem, de você sentir que está fazendo uma coisa em que eles estão recebendo de coração aberto mesmo, sabe? Então, eles se divertem do começo ao fim dos ensaios. No dia da apresentação, você percebe aquela ansiedade, como qualquer pessoa segura a mão, levanta a cabeça, Ficam o nervosos. riso, sabe? E assim, você ensaia a quadrilha, você apresenta. Terminou, passou a festa. No começo do outro ano, em janeiro, eles já estão. Professora, e a quadrilha? Eu posso ser a noiva esse ano? Eu posso não ser? Aí, todas as vezes que passam por você no pátio, meninos de outras turmas, eles falam. E a quadrilha? Que dia que nós vamos começar a dançar? Que bacana. E o teatro? A arte é uma coisa que toca profundamente esses alunos. E a gente parece que as pessoas com deficiência, com algum tipo os neurotípicos, né, são pessoas que têm uma sensibilidade mais aflorada. Você concorda comigo? Então, eu não diria só as pessoas com deficiências ou as pessoas neurotípicas, mas todos nós temos uma sensibilidade para uma ou outra linguagem. É que a arte, ela tem sido trabalhada tão pouco nas nossas vidas que a gente não desenvolveu, talvez, essa sensibilidade. Os nossos alunos, por receberem, assim, de coração aberto, com tanto entusiasmo, então você
consegue penetrar melhor, digamos assim, Entendi. né? Eles aceitam, assim, sem ficar colocando julgamento, Julgamentos. coisa assim. Uhum, Eles se divertem com eu tudo. entendo. Então, você vai o quê? O seu trabalho ali enquanto professor é observar como é que aquele menino expressa corporalmente. Como que é a expressão corporal dele? Ele gosta de cantar? Você vai percebendo. Então, como eu já trabalho há muito tempo no SER, eu fui percebendo digamos assim, essas potencialidades em cada um. E aí, Sim. quando eu monto a peça, eu já penso, o fulano pode fazer isso. Mas aí a gente vai também trabalhando, né? E de acordo com que eles vão se desenvolvendo e vão gostando de personagem Y ou Z, e aí a gente vai encaixando. Entendi. Tanto é que às vezes eu demoro 2, 3 meses para assim formatar mais ou menos quem vai fazer o quê, porque até então é muita experimentação, é muita brincadeira, é muito faz de conta. Na verdade, o teatro já é um faz de conta, né? Mas, verdade. então, eles têm sim essa sensibilidade, porque eles não têm julgamento. Eles recebem. E eles coração gostam, aberto, né? é porque é uma coisa que eles gostam também. Porque eles percebem que eles fazem bem feito, eles percebem que ele tem êxito naquilo, que as pessoas gostam. E é satisfatório para eles, né? né? Então é isso. Porque, infelizmente, na nossa sociedade ainda se vê o deficiente com, tipo, aquele coitadinho, aquele que não dá conta de fazer. Então, a arte, ele se sente à vontade, porque não tem um padrão, não tem uma coisa pré-estabelecida, né? Entendi. Falando na sociedade, você já presenciou alguma situação capacitista, assim, envolvendo o seu trabalho, a sua produção, o seu teatro, as danças, a quadrilha, as próprias festas que o Centro Educacional promove? Você já teve o desprazer de presenciar algo assim na nossa sociedade, aqui em Rolim, Zilda? Não, é sempre muito bem aceito. Pode ter um ou outro. Eu já tive, assim, situação, assim, um pouco de preconceito. E como eu gravo, né, para eles falarem, então, assim, eu tento adaptar uma voz, mais ou menos, com o personagem, com o biotipo do aluno. E aí, uma vez, eu convidei uma pessoa, um rapaz, eu falei para ele que eu estava fazendo uma peça e que se ele gostaria de emprestar a voz dele para um personagem que na época era o Deus Tupã. E aí eu tive uma negativa muito grande da parte dele, por ser evangélico, então ele até desmereceu um pouco, porque o teatro que eu estava trabalhando era Amazônia Lendária, então essa questão da lenda não foi bem aceita nesse sentido, mas em relação aos alunos, não. Nós, em 2023, fizemos um teatro que nós apresentamos nas escolas, e aí foi super bem aceito. Nossa, e assim, também é preciso deixar claro que nós fazemos teatro para criança. É porque lá são adultos com coração de criança. Eu sei. Então, nós fazemos teatro para criança, sem contar que eu sou apaixonada por literatura infantil. Então, na minha vida toda, então fiz letras, eu sempre me apaixonei, sempre gostei muito de trabalhar literatura infantil com as crianças. E Quem são seus autores preferidos? Então, tem Ruth Rocha, tem Tatiana Belinsky, tem uma série de outros autores aí que eu gosto muito de trabalhar. Tem O clássico Monteiro Lobato. os contos clássicos de Andersen, por exemplo. Agora mesmo nós estamos trabalhando com um clássico, que é o Mágico de Oz, que mais à frente a gente fala um pouquinho. Que legal, vamos conversar sobre isso. Então, Zilda, além das peças ser um teatro inclusivo, ele tem que ser um teatro acessível também, para quem está assistindo,
né? Me conta como que você promove essa acessibilidade, quais são os desafios ao promover essa acessibilidade para quem está assistindo e que tenha outras deficiências. Me fala sobre esse processo. Então, Jussara, lá no SER é bem tranquilo porque nós já temos essa acessibilidade, né? Uhum. A professora Meire, que trabalha com os alunos com deficiência auditiva, então, quando a gente está tanto no trabalho, lá em sala de aula, nos momentos de ensaios, quanto nas apresentações, ela dá esse suporte. Uhum. De Libras. Em Libras. E aí, quando a gente sai para as apresentações nas escolas, se houver necessidade, vai um professor para fazer audiodescrição. E lá no SER nós já temos professores lá que também fazem audiodescrição, quando necessário. São dois caminhos, né? A inclusão e a acessibilidade, né? Contemplados. Isso é bem bacana. Isso. Inclusive, as políticas públicas de fomento à cultura que vieram com a Lei Aldir Blanc lá em 2020, no período do isolamento social e tal, elas previam e cobram essa questão da acessibilidade. Isso foi bem bacana, né, Zilda? Assim, para esse público PCD ter acesso a essas produções culturais, né? Então, foi de suma importância, principalmente por se garantir cota, né? E deixar claro no corpo da lei a inclusão das pessoas PCDs. Então, isso fez com que verbas chegassem até essas pessoas para a gente promover isso que a gente está promovendo hoje, por exemplo, né? Sim. Fazer teatro, música ou qualquer outra linguagem da arte que você possa trabalhar com os alunos. Ou com essas pessoas, né, de um modo geral. Eu estou falando alunos porque eu estou falando mais em nome do SER, mas isso chega, então. Porque antes não era muito difícil, né? E hoje bacana também, né? Porque a PNAB, ela é bem inclusiva, né? Ela garante vagas para as pessoas negras, indígenas, né? Para os PCDs. E isso é muito importante. A diversidade, né, de modo geral, é contemplada, Hoje né? a gente vive num mundo, esse momento, graças a Deus, né? Da gente valorizar essa diversidade. Porque todo ser humano que está aqui hoje, ele tem a contribuir, seja para nos ensinar, ou seja para aprender conosco, né? Sim. Então, isso é bacana. E Rolim de Moura, Zilda, o que você acha que falta em Rolim de Moura para que o teatro seja mais difundido, não só entre as pessoas PCDs, porque você fala de um trabalho realizado dentro de uma instituição do SER, né? Mas a nível municipal, o que você acha que falta em Rolim de Moura para que o teatro seja alavancado entre tanto pessoas PCDs quanto pessoas que não são portadores de deficiência? Bom, eu diria que eu acho que teria que começar por incentivo nas escolas, porque as pessoas precisam vivenciar isso. As pessoas hoje estão com tanta tela na frente, sempre assistindo o que o outro faz, que elas estão deixando de viver momentos em que elas também possam ser atores. E eu penso assim, o recurso, está vindo recursos, não é muito grande, o problema é que o teatro, como ele usa figurino, né, acaba tendo que ser um recurso maior, mas pouco está chegando, só que precisa ter pessoas mais para trabalhar, que gostem disso. E para você gostar disso, você tem que, de alguma forma, vivenciar isso na sua vida em algum momento. Claro, sem contar que ter pessoas com formação também é importante, né? Então, acho que as escolas precisam pensar em contratar pessoas com formação em teatro, em dança. A arte precisa entrar para as escolas de uma forma mais efetiva. Ela existe hoje,
mas eu diria que ela existe numa linguagem mais específica, dependendo do professor com que ele se identifica mais, Entendi. né? Então, se de repente eu me identifico mais com teatro, eu vou trabalhar ali com teatro, ou às vezes eu fico muito presa ao conteúdo. Eu acho que a gente tem que encontrar caminhos para isso, né? E aí, se começar a se fomentar o teatro, começa também a aparecer pessoas que dão suporte, porque essa hoje é uma das grandes dificuldades. Eu não encontro pessoas em Rolim de Moura para fazer os adereços que eu preciso de teatro. Figurinos e tal. Então, figurinos Cenários. de costura, assim, a gente ainda encontra com a costureira e a gente leva e a gente vai adaptando. Mas quando você pensa em cenários, em adereços específicos que cada personagem usa, como eu estou precisando de muitos agora, por exemplo, preciso de cabeça de pássaros, né? Sei. Então, você não tem essas pessoas que trabalham também com isso. Aí, se isso começar a fomentar, essas pessoas começam a aparecer também, que têm essas habilidades. É uma cadeia, né? Uma cadeia de trabalhadores em prol da produção de uma peça, né? Isso, exatamente, porque hoje você é tudo, você é o diretor, você escreve, você é o figurinista. Eu tenho uma pasta enorme, cheia de planilhas de tudo quanto é coisa que eu preciso, porque senão eu não consigo me organizar, é muita coisa. Mas aí você contacta uma pessoa, no começo do ano, eu falei com uma menina que ia fazer cenário, organizar um monte de coisa para mim, depois começou a colheita do café, né? Eu fui atrás, não vou fazer mais. Então, assim, você fica doida, atrás de um, atrás de outro. Aí um faz uma coisinha, outro faz outra coisinha. Você não tem aquela pessoa que você concentra e fala, olha, tem um espetáculo tal e você vai, né, eu preciso disso, 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 e a pessoa vai fazer para você e você fica tranquilo. Então, você tem que pensar em todas as outras questões e ficar atrás de pessoas para estar fazendo tudo isso. Porque teatro é trabalhoso, Jussara, é muito trabalhoso. Muito. Eu acho uma das linguagens mais trabalhosas para se desenvolver, para se produzir. E, por exemplo, eu trabalho com a edição de áudio até chegar ao ponto. Então, vou experimentando. Nossa, é um trabalho enorme fazer a edição de áudio. Assim como é de vídeo, né? Sim. É um trabalho enorme. E aí você tem que fazer tudo. Você tem que gostar muito, senão... Você falando dessa dificuldade, né, em se produzir teatro, aí eu gostaria de mencionar aqui, Zilda, a Cleo, né, o trabalho da Cleo lá nos anos 80, aqui em Rolim de Moura, que iniciou uma companhia de teatro, produziu algumas peças. O Roberto, né, que infelizmente veio a falecer recentemente, que também lutou muito criando a companhia de teatro Rolim de Moura. Não é fácil, né? A pessoa encampar praticamente sozinho, aí ela tem que conquistar essas pessoas a participarem. Como você disse, os jovens estão muito desconectados da arte, né? Estão muito conectados às telas, às tecnologias estão desconectados, então é difícil, né, conquistar esse casting de atores aí e começar ensaios, ter disciplina para ensaios, né? Então eu gostaria, assim, de mencionar essas duas pessoas que foram importantes para a gente, né, também. Então, a Cleo eu não conheço, já ouvi falar do trabalho dela, né? Foi muito interessante, muito importante, né? Foi pioneira aqui. Pioneira. O Roberto eu tive a graça de conhecer. Ano passado eu participei das atividades de teatro lá no Gaia com ele durante todo o ano. Apresentamos uma cena pro curso de História da Unir, Alemanha Pálida. Eu fiz um personagem nessa peça, mas assim, aprendi muito com o Roberto. O Roberto, eu diria que ele é um semeador. Ele passou por aqui, plantou, jogou as sementinhas, e as sementinhas estão aí. Tem um grupo no Gaia que eu acho que se deve a ele, né? Assim, ele conseguiu conquistar esse grupo, e eu penso que esse grupo pode continuar, né? Eu sou uma das pessoas que aprendi muito com o Roberto, embora já fizesse teatro. O meu teatro é um teatro amador, né? Eu não tenho formação em teatro. E aí ele me acolheu, eu fui fazer teatro com ele, aprendi bastante. E infelizmente, né, Roberto hoje
estar fazendo teatro em outro lugar. Mas foi uma pessoa importante aqui Mas em como Rolim de você Moura. disse, deixou uma E semente, né? sabe, Jussara, o que eu acho mais bacana é você fazer teatro com aquelas pessoas que estão lá na periferia, sabe? Porque é muito fácil, de repente, você fazer teatro com um monte de crianças que têm condição de fazer o figurino, Uhum. né? Que tem uma boa formação, que pode, né? Uma boa Um linguagem. Agora, suporte você pega familiar. um jovem que tem, né? Lá de periferia, que ele, né? Então, vamos ali pensar numa melhor forma de construir um figurino que seja mais em conta e colocar esse jovem para enfrentar um público. Eu sou testemunha de uma menina desse grupo de teatro que a gente participava com o Roberto, uma menina aí de uns 13 anos, uma mocinha, extremamente tímida. Então, quando a gente fez o curso de pintura artística, que eu também participei com o Roberto, ele fez um desfile, então a gente percebia assim ela travada no desfile. E quando a gente fez a peça Alemanha, a Pálida Alemanha, ela várias vezes chegava e entregava o texto para ele, porque ela tinha que chegar e falar um texto grande, aí de umas 15 linhas, e ela não dava conta e ela entregava para ele, não, você dá conta, você dá conta. E no dia, essa menina enfrentou aquele auditório da Unir, cheinho, de acadêmicos, assim, ó, de cabeça erguida e falou o texto bonitinho. Então você pensa que o quanto o teatro contribui para inserir também esses jovens nesse contexto mais acadêmico, digamos assim, que exige um pouco mais. E isso não é só para essas coisas, mas para a vida. A postura de você falar. Hoje se fala muito que é necessário que as escolas trabalhem a educação das emoções. E eu tenho Uhum. pensado que caminho a escola trilharia para trabalhar as emoções. E eu diria que não adianta você falar assim, você tem que desenvolver emoção X ou Y. O teatro, né? As artes, a arte, a linguagem artística de um De modo modo geral. geral. Ela permite trabalhar, educar essas emoções, né? Porque, assim, como é que você faz um personagem que está ali morrendo de raiva, que tem toda a expressão facial, corporal, mas ele controla essa emoção? Sem contar, assim, por exemplo, o caso dessa menina, a timidez. Ela não queria, e ela entregava o texto para ele e ele devolvia o texto. Então, Ele assim, incentivava o tempo todo, né? não, você vai dar conta, você vai dar conta. E eu pensava, eu acho que ela não vai dar conta. Mas a menina deu conta. Então, assim, você insistir com essas pessoas. Sabe que palavra que me veio à mente quando você falou desse exemplo dessa menina? Empoderamento. Isso, Jussara. Empoderamento. Que essas pessoas que, de repente, têm menos condição social de frequentar aulas de teatro, né? Não é o caso aqui de Rolim de Moura, mas que tem essa possibilidade de viajar, de ir para fora, de participar disso. Sim. E ele tem isso ali no teatro quando se trabalha. Ele tem a possibilidade de educar as emoções, porque eu vejo que uma forma, não sei, mas assim, a forma que você cria uma situação em que o sujeito vai colocar em jogo essas emoções, o teatro é uma delas. E é Né? muito necessário, né, dominar as emoções, ter equilíbrio emocional. Como os nossos meninos estão tímidos, Jussara, Estão. porque estão o tempo todo em tela, quase não tem interação. Então, eu diria que o teatro hoje, ele precisaria urgentemente estar dentro das escolas. Né? Eu estou falando mais do teatro, mas todas. Mas, assim, porque é ele que vai permitir essa interação, essa capacidade de educar as emoções e desenvolver a sua linguagem, tanto corporal,
como da comunicação, como a expressão, né? Então, o teatro possibilita tudo isso. Que bacana. Zilda, você falou da Alemanha Pálida, é isso? Pálida Alemanha. Pálida Alemanha, que foi uma peça que você atuou, né? Pelo que eu entendi, foi isso. Eu queria que você citasse qual foi a peça que você participou ou que você produziu que te marcou, assim, profundamente. Então, eu não iria dizer... O que me marcou profundamente foi uma peçazinha que a gente fez internamente, porque a gente começou fazendo teatro só para a comunidade escolar. Então, nós fizemos uma peça da Paixão de Cristo, lá dentro do SER. E foi quando, pela primeira vez, eu utilizei o recurso de áudio para que os meninos pudessem ter um texto mais longo. Usei recursos de áudio também, como barulhos, canto. Uma sonoplastia, né, de ambiente. Isso. E essa sonoplastia, eu percebi que eles se soltaram. E aí eles fizeram acontecer. Eu falei, olha, é esse o caminho. Porque até então a gente ficava, às vezes, batendo em frases curtinhas. Fala isso só, não sei o quê, porque eles não davam conta de decorar. Então, foi a partir desse momento que me deu esse insight. Olha, é possível você fazer peças grandes, bonitas, e utilizando esse recurso, já que ele não dá conta de decorar textos longos. Que bacana, nossa, muito legal. Então, foi aí, eu acho que ali foi um insight que eu tive, então acho que aí marcou um pouco. Que legal. E no momento, o que você está produzindo, o que você está pensando em fazer, quais são os trabalhos atuais? Então, desde fevereiro, eu estou ali no Centro Educacional, todas as segundas e quartas-feiras, manhã e tarde. Nós estamos trabalhando com a peça O Mágico de Oz, que é um clássico lindíssimo, né? Uhum. Nós estamos desenvolvendo o projeto Realizando o Sonho, Transformando Vida, com arte, com educação cênica e dança, né, que até a Glenda faz parceria, a Glenda faz a parte de dança e eu faço a parte de teatro. E é um projeto patrocinado pela Prefeitura, via CMDCA, em parceria com o SER. E nós estamos ensaiando lá, tá um encanto. Começamos agora a produzir os figurinos, uma coisa muito linda. Nós fazemos teatro itinerante, porque aqui você sabe que é tudo... A gente não tem o teatro local, que faz uma falta danada, né? Então, a gente faz teatro itinerante nas quadras das escolas, como nós fizemos em 2023. E a previsão de ficar pronta a peça? Então, a apresentação da peça, nós estamos pensando aí, se a gente voltar agora depois do recesso, que é semana que vem, e a gente conseguir tudo certinho, na Semana da Criança. Nós pensamos estar apresentando, porque é um teatro, é um conto, é um clássico para criança. E aí é um teatro que envolve música, dança, apresentação cênica, né? Então, assim, está sendo muito gostoso. Que legal. Muito trabalho. Eu imagino. Mas muito gostoso mesmo, tá? Eu estou encantada. Eu acho que vai ser uma peça maravilhosa. É uma peça grande, estou apostando, porque a outra peça que nós fizemos foi 35, 40 minutos, essa está com em torno de 45 minutos. De atuação, assim, entrando, saindo uma cena, entrando outra. E muitos personagens, né? 40 alunos com deficiência visual, auditiva, intelectual, física, e 2 mães e 3 atores da escola CTPM que estão participando com a gente. Que bacana. Nossa, parabéns, viu? Porque é muita coragem, é muita dedicação. E um pouco de loucura. Também. Eu tenho certeza que vai ficar lindo, que está ficando lindo já. Zilda, qual a mensagem que você deixa para a sociedade rolimorense sobre inclusão, sobre arte, que você gostaria de deixar para as pessoas sobre o teatro inclusivo e de forma geral sobre as artes, as linguagens artísticas que a gente
trabalha aqui, tenta fazer, né, em Rolim de Moura de todas as formas, com as nossas possibilidades, né? Você no teatro e várias outras pessoas em várias setoriais. Então, as pessoas às vezes não valorizam muito a cultura, mas eu gostaria de dizer, cultura é a identidade de um povo. É as músicas que nós fazemos, é a forma de expressar em tela, é o teatro, é a dança. Quem não gosta de ver um espetáculo bem feito, bem produzido? Então eu diria, se eu pudesse dar um conselho aí mais para as autoridades da educação, eu diria que é preciso abrir espaço para que a arte, todas as linguagens, porque cada pessoa se identifica com uma linguagem diferente, mas não tem quem não se encante com a arte, né? Eu diria que a arte precisa estar mais presente na escola, no teatro, para a sociedade de um modo geral, na escola, para que os alunos eduquem as emoções, que é tão necessária hoje, para que tire esses meninos um pouco de tela. Como é que a gente sai? Tem que fazer algo prazeroso, e a arte é isso. A arte, ela mexe com o invisível, né? Com algo que a gente não toca. Verdade. Né? Não é um livro que você lê. O livro, a literatura também é uma forma de arte, a qual me encanta muito. Mas é esse tocar da literatura no nosso sentimento. O que eu... Depois que eu vi um espetáculo, ouvi uma música que me tocou, o que eu penso em relação a isso? Como é que eu me relaciono com isso? O que isso me traz para a minha vida? Então, eu diria que a gente está precisando muito de arte. E aí, em relação às pessoas com deficiências, é preciso ter olhos de ver. Porque essas pessoas, ela tem uma forma de se expressar que muitas vezes não são as nossas. Mas é de uma sensibilidade, é de uma delicadeza que quem tem olhos de ver, vê. Então, eu diria isso, que nós precisamos abrir espaço, porque, como eu já disse, a arte não tem fronteira. Então, ela acolhe todo mundo, ela recebe todas as pessoas com as suas mais diversas formas de se expressar. É isso. Zilda, muito obrigada por ter contribuído com a gente, trazer essas suas impressões, essa sensibilidade que você tem com o outro, essa empatia com as pessoas com deficiência. E só temos a agradecer mesmo por você compartilhar tudo isso com a gente. Obrigada por ter participado. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho. Obrigada mesmo. Este foi mais um episódio do Cultura e Prosa. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, comente e fique ligado, porque haverão mais entrevistados falando sobre as diversas linguagens artísticas de Rolim de Moura. Até a próxima! Cultura e Prosa.